Fala galera, estamos aqui então, nosso segundo vídeo, fazendo uma revisão, fazendo uma introdução das holdings para vocês. A gente já viu no vídeo anterior que as holdings elas pertencem a um assunto que está altamente na moda, mas é um assunto que não é nada novo. Ele já vem acompanhando aí os processos contábeis, processos jurídicos, processos de governança corporativa, processos administrativos, né, em questões assim de processo de gestão, já há bastante tempo, já há 100, 150 anos. Nessa história, nesse contexto, a gente vem trabalhando os sentidos das empresas holdings e no vídeo anterior nós paramos no momento no qual a gente falava do planejamento tributário, no planejamento sucessório, e esse planejamento tributário vai envolver imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, COFINS, IOF, uma porção de outros tributos, ITCD, mas eu chamei a atenção de vocês sobre os tributos imobiliários, o ITBI, o Imposto Territorial Rural, por exemplo, né? Quando a gente avançar aqui na nossa conversa, a gente for se deparar com a holding rural, a gente vai falar bastante sobre o ITR, mas agora eu queria trazer para vocês um conceito de empresa holding muito característico aqui no Brasil, que provavelmente quem já teve algum contato com as holdings, seja profissionalmente, seja por curiosidade, já deve ter ouvido falar, que são as holdings de cunho imobiliário, ou seja, as holdings imobiliárias, as holdings, como a gente vai tratar daqui para frente, as holdings patrimoniais. Aqui vem um ponto muito interessante, um ponto que merece destaque, e para que eu possa explicar para vocês, eu vou fazer uma pequena regressão, e nessa regressão eu já vou abarcar dois assuntos. Primeiro assunto, eu vou adiantar alguns conceitos ligados à expressão blindagem patrimonial, joia? E eu também vou conversar com vocês a respeito de umas questões, claro, tributárias. O que acontece? As empresas holdings aqui no Brasil, elas são também chamadas como empresas que acabam recebendo imóveis, né? Seja para proteção, seja para questões tributárias, questões de economia fiscal. O que acontece? Quando eu vou mencionar esse aspecto das empresas holdings enquanto empresas imobiliárias, a gente na verdade está falando de um fenômeno social também conhecido, que vocês chamam de pejotização. Olha que interessante. Qual é a pejotização que está todo mundo acostumado, habituado a ouvir? É a pejotização das profissões. Então vocês imaginam, né? Inclusive teve julgamento aí do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que é quando alguém é trabalhador, né? É seletista, ele é regulamentado, regido pela consolidação das leis do trabalho, ele sai da sua entidade empregadora, constitui uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica passa a ser uma prestadora de serviço para a antiga empregadora. Independente aqui, né, se concordam, se não concordam, estou dando um exemplo do que seria uma pejotização, e uma pejotização que todos vocês conhecem. O segundo exemplo de pejotização, e esse a gente já vai também direcionando essa questão da blindagem patrimonial, ela tem a ver não mais com a atividade de ser um profissional trabalhador seletista, mas sim com a atividade de ser um empresário. Claro, gente, por quê? Porque a gente vai ver no momento adequado que em determinado período da humanidade não haviam as pessoas jurídicas comerciais, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço, as pessoas jurídicas industriais. As atividades eram realizadas nas pessoas físicas dos empresários. E aí decorriam dois grandes problemas. O primeiro, não havia separação entre a propriedade do empresário e a propriedade do empreendimento.
Logo, o empresário era responsabilizado com todos os seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. A gente sabe que hoje é diferente. Essa diferença ela veio surgindo com o tempo, né? Quando a gente for estudar a governança corporativa e como que surgiu a governança corporativa no mundo, a gente vai entender como é que funcionou essa separação da propriedade da pessoa jurídica e da propriedade da pessoa física. Por quê? Porque hoje, quando o empresário ele vai desenvolver as suas atividades, ele não faz mais pela sua pessoa física. Ele vai constituir uma pessoa jurídica, vai constituir um CNPJ e vai haver um destacamento de parcela do seu patrimônio para esta empresa. E esse destacamento de patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, qual é o objetivo central disso? O objetivo central é separar as responsabilidades. O que é da pessoa física não irá responder, via de regra, pelas dívidas da pessoa jurídica. Ok? Então, estou mostrando para vocês dois casos nos quais a atividade acontecia anteriormente na pessoa física, a profissão passou a acontecer por uma pessoa jurídica. Os atos de empresa, comercial, industrial, prestadora de serviço, que não fica mais na pessoa física do empresário, vai para a pessoa jurídica, mediante formação de capital social. Então, o terceiro exemplo de pejotização não é mais pelo exercício da profissão, não é mais pelo exercício da atividade empresarial, vai ser a pejotização da propriedade. Então, a gente vai perceber que existe um sentido atribuído à palavra holding que significa uma empresa patrimonial imobiliária, uma empresa que vai receber bens imóveis. Por isso que essa holding imobiliária ela vai acabar tendo muito impacto, obviamente, nos tributos imobiliários. É por isso que a gente no Brasil, quando estuda holding, a gente vai trabalhar com o sentido de holding imobiliária e aí lá no planejamento tributário a gente acaba tendo que se deparar com os temas de tributação imobiliária. Beleza, galera? Então, só para a gente começar a organizar aqui o final da nossa pequena exposição, nos sentidos atribuídos ao termo holding, a gente tem blindagem patrimonial, a gente tem planejamento sucessório, a gente tem planejamento tributário e agora a gente acabou de perceber nessa segunda aula que também se atribui à palavra holding o sentido de ser uma empresa proprietária de bens imóveis. Anotem aí, a gente vai chamar essa empresa carinhosamente de holding de mentira. No próximo vídeo, nós vamos entender por quê e vamos conhecer a holding de verdade, galera.